Bíblias, a primeira carta de João, capítulo 2, primeiro João, capítulo 2, versículos 28 até o versículo 3 do capítulo 3. Lembre-se, a palavra de Deus, você tem que ouvi-la, você precisa de entendê-la, você precisa de aplicá-la na sua vida. Não negligencie e nem brinque com a palavra de Deus. Então nós vamos lê-la, explaná-la e que você possa estar ouvindo esta palavra. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, verso 3. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Irmãos, nós temos visto nessa carta de João, Marcone, esse está muito alto assim. Nós temos visto nessa carta de João que João escreve essa carta para mostrar a vida daqueles que creem no Senhor, o quanto as pessoas podem crer e saber que são cristãos e que são salvos. Esse é o objetivo de João nessa primeira carta. Nós vimos desde o início que João vem falando e vem trazendo para nós que o cristão, aquele que é crente, verdadeiramente crente, ele não só crê porque conhece, mas ele tem que provar que é crente. E essa prova de que ele é crente é uma prova que João estabelece, e ele começa a dizer lá no primeiro capítulo, que aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas vive no pecado, isso é mentira. Aquele que diz que não tem natureza pecaminosa é mentiroso. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. E João mostra isso, mostra que nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus, mas nós temos um advogado junto ao Pai. E aí João vai mostrar que essas heresias estavam dentro da igreja, mas que nós devemos provar que nós somos cristãos. Quero que você guarde bem isso. Ser cristão tem que provar que é cristão. E ele coloca 3 provas. A primeira prova, ele já fez uma pequena amostragem sobre isso. Ele fala que a primeira prova é a prova que nós devemos ter, prova moral, a obediência a Deus. Nós temos que ter a prova social, o amor ao nosso próximo, e nós temos que ter uma prova teológica, uma prova de conhecimento bíblico, de realmente conhecer a palavra e aplicar essa palavra na vida. E agora João volta a essa prova moral, essa
essa prova cristã, essa prova de que você tem que obedecer a palavra. Ele volta a isso aqui nesse texto. E ele vai dizer que nós devemos ter uma obediência a Deus por causa do futuro aparecimento de Cristo, por causa da volta de Cristo. Agora, João está associando a manifestação de Cristo, ou seja, Cristo vai se manifestar e nós precisamos de viver em função dessa manifestação. João vai mostrar que nós precisamos de entender que a nossa vida aqui neste mundo, ela tem que ser uma vida percebendo que Jesus está para voltar e vivermos assim como Jesus quer que a gente viva. Eu gostaria de dividir essa mensagem em 4 partes. A primeira delas é mostrar o que esse texto bíblico tem para nós. O que esse texto está falando? A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender o texto, porque nós precisamos de primeiro ver o que o texto fala para nós. Então, João está começando, ele começa dizendo que nós devemos permanecer nele. Ele diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o cristão, ele precisa de permanecer em Cristo. Ele precisa de entender que a vida dele está em Cristo, está no relacionamento dele com Cristo. Nós precisamos de entender que João, quando ele fala de crer, nós vemos isso muito no seu evangelho, João não está falando em acreditar em Jesus, João não está falando em conhecer Jesus de forma intelectual, mas João está falando que crer é permanecer, é ter relacionamento com Cristo. Então, o que João está mostrando é que o cristão precisa de permanecer em Cristo. E ele continua, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Na sua manifestação, ou seja, na volta de Jesus, quando Jesus vier, como nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, se você não leu o texto, está lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, quando ele diz que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor virá como chama, como espada de fogo, que o Senhor vai trazer, vem contra aqueles que não conhecem, contra aqueles que não obedecem, trazendo vingança contra esses. Então, a manifestação de Cristo é certa, quando ele diz aqui, quando ele manifestar. Ou seja, nós já estamos cantando os hinos de Natal, falando da primeira vinda de Cristo. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais na frente, talvez semana que vem. E João está tratando da sua segunda vinda. João está dizendo que quando ele se manifestar, você que permanece em Cristo, você tem que ter confiança. Você tem que ter confiança, que ele diz, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Meus irmãos, quando Jesus se manifestar, 2 coisas irão acontecer. Um grupo terá confiança em Cristo, se aproximará de Cristo, se dobrará diante de Cristo, alegrar-se-á com a vinda de Cristo. Um outro se envergonhará. Um se aproximará, o outro tentará se afastar por vergonha, porque será tido pego numa situação em que não foram perdoados seus pecados, não foi lançado sobre ele realmente o manto da justiça, ele não está coberto com o sangue do Cordeiro, e ele vai se envergonhar na volta de Cristo. Então, João está falando o seguinte, olha, na volta do Senhor, aqueles que permanecem no Senhor, esses terão confiança. Aqueles que não permanecem, eles se envergonharão. E aí, ele termina, não vos afastemos envergonhados na sua vinda, e ele
vai fazer uma argumentação no versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Meus irmãos, ele já começa a falar aqui, vai falar no primeiro versículo do capítulo 3, que diz assim: veja que grande amor nos tem conhecido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está argumentando que o cristão, ele é filho de Deus. João está dizendo, olha, nós precisamos de entender que somos filhos de Deus. O cristão, ele tem a natureza e o caráter de Deus. Ele é filho de Deus. O que ele está querendo mostrar é que aquele que é filho tem que refletir o caráter do Pai. O Filho refletiu o caráter do Pai. O Filho Jesus viveu, obedeceu, demonstrou o caráter do Pai na sua vida. Então, o que João está dizendo é que nós, como filhos de Deus, nós temos a natureza e o caráter de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que lutar e viver pela pureza e pela justiça. Ele diz isso aqui, quando ele vai dizer que nós somos chamados, nós somos como filhos, ele diz no versículo 29, se saber que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que pratica justiça, é nascido de Deus. E ele vai fazer uma outra argumentação, quando ele diz que o mundo nos odeia porque nós somos filhos de Deus. Ele diz isso aí no versículo 2, ele diz versículo 1, e sermos chamados filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. O mundo não nos conhece. O que o João está dizendo, olha, por sermos filhos de Deus, sermos como Cristo, o mundo não nos conhece, assim como não conheceu a Cristo. O mundo, ele não acredita, não aceita o Evangelho, não aceita Cristo como Senhor, não entende essa mediação entre Deus Santo e o homem pecador. O mundo não acredita que Cristo pode ter mediado, aplacado a ira de Deus e ter feito essa mediação. O mundo não aceita isso. Você vai falar para o mundo, vocês são pecadores, você precisa de reconhecer o seu pecado, você foi gerado no pecado. Que isso? Minha mãe era uma santa. É isso. E nós precisamos de entender que esse texto bíblico está dizendo que por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. E ele vai dizer no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está dizendo, quando Jesus voltar, vai se manifestar aquilo que nós havemos de ser, ainda não sabemos como seremos. Não seremos igual a Cristo, porque ele não diz aqui que nós seremos igual a Cristo, mas ele diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. A palavra está dizendo, meu irmão, que na vinda de Cristo nós seremos transformados, ou se tivermos já morrido, nós seremos ressuscitados e nós manifestará em nós aquilo que nós devemos ser. Não seremos igual a Cristo, porque Cristo é Deus, nós somos filhos pecadores, mas ele vai dizer aqui de forma clara que nós seremos semelhantes, teremos semelhança ao Cristo que virá e que virá para terminar a sua obra de redenção.
Então, meus irmãos, o cristão que visualiza a volta do Senhor, ele se preocupa com a sua vida. Preste bem atenção aqui. Se você é filho de Deus e você tem a natureza de Cristo, você tem que viver uma ética moral, visualizando a volta do Senhor. Você tem que viver essa ética moral. Você tem que saber que Jesus vai voltar e que a sua volta, a cada dia que passa, está mais perto. A cada dia que passa, o mundo vem se deteriorando, o pecado vem cada vez mais se manifestando, o inimigo cada vez mais agindo, e Jesus está perto de voltar. E o cristão, o Filho de Deus, que tem uma natureza divina nele, ele vive em função dessa volta. Ele vive sabendo que Jesus vai voltar. Meus irmãos, esse texto, em segundo lugar, ele tem que nos ensinar alguma coisa relacionada com Deus. Nós não podemos perder de vista que Jesus voltará. Infelizmente, nós estamos vivendo como se Jesus não voltasse, e o texto de Tessalonicenses diz que ele vai voltar em glória e terá vingança contra os que não conhecem a Cristo e contra aqueles que não obedecem a Cristo. Então, esse texto nos mostra que muitos serão banidos da presença do Senhor, muitos se envergonharão do Senhor, mas muitos confiarão no Senhor. Esse texto nos mostra que Cristo voltará e voltará para aplicar a sua justiça, trazendo realmente a ira de Deus, e aqueles que o conhecem, esses se alegrarão. Jesus será glorificado pelos seus santos, ele será glorificado naqueles que forem salvos, a igreja estará com ele quando ele voltar. Os salvos estarão com ele, encontrarão com ele, e estarão com ele para sempre. Mas aí, meus irmãos, nós precisamos de entender que o texto nos mostra duas coisas sérias e preocupantes. O texto nos mostra que tem pessoas que se envergonharão, ou seja, aquele que não tem Cristo, aquele que vive uma vida sem Cristo, esses podem viver e aproveitar o mundo do jeito que for, mas saibam de uma coisa: se você não tem Cristo, você se envergonhará dele, será banido da presença dele, será lançado no fogo ardente, aquele fogo que arde, aquele lugar de ranger de dentes que nós não gostamos nem mesmo de falar o nome. Mas é essa a verdade, porque nós precisamos de entender isso. Uns se envergonharão, outros terão confiança. Em Cristo há esperança, em Cristo há confiança. Aqueles que verão o Senhor e se dobrarão diante dele para adorá-lo em confiança nele, outros verão e se dobrarão e dirão: Senhor, Senhor, mas por vergonha, e serão impostos a isso, porque todo joelho se dobrará diante dele. Então, esse texto, ele nos mostra esses dois grupos de pessoas que realmente confiam no Senhor, são filhos do Senhor, têm natureza divina e servem ao Senhor. E aqueles que vivem uma vida afastada do Senhor. Agora, nós precisamos, por último, aplicar esse texto ao coração. O que esse texto tem para nós hoje? O que esse texto tem para nós é que nós devemos primeiro permanecer em Cristo. Nós não podemos nos afastar do Senhor. João já disse no texto anterior que aqueles que se afastam são aqueles que não eram do nosso meio, não eram dos nossos. Interessante que Pedro vai um pouco aí antes, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro vai fazer um comparativo muito interessante, quando ele fala que a porca lavada volta a revolver-se a lama.
A gente não gosta muito de ouvir isso, mas lá o texto diz isso, que o cachorro volta ao vômito que ele vomitou, e a porca lavada volta à lama. O que essa palavra tem para nos dizer? Essa palavra tem para nos dizer, meus irmãos, que se você pegar uma porca e lavar ela bem lavada, e até mesmo passar um perfume e soltar ela, você pode ter certeza, ela vai para a lama. Se você lavar ela por fora e soltá-la, a natureza dela vai levá-la para a lama. A natureza dela vai levá-la para a lama. Se você pudesse pegar uma porca e trocar a sua parte interna, mudar a sua natureza, essa porca, depois de lavada, ela não voltaria para a lama, porque você mudou o seu interior. O que o texto está dizendo de Pedro é que se não houver uma mudança interna em nós, por uma obra específica de Deus, nós voltamos a nos envolver no pecado. Ninguém consegue se manter na presença do Senhor sem uma transformação real e verdadeira no seu interior. Para isso, meus irmãos, nós temos que confiar nele, nós temos que confiar em Jesus, nós temos que dizer a ele que nós somos pecadores, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de servir a ele e pedir a ele: Senhor, toca na minha vida e muda a minha vida. E, meus irmãos, quando você realmente pede ao Senhor para mudar a sua vida, o texto diz que você se torna filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma natureza de Deus em você. Lembre da porca. Se a natureza interna dela não mudar, ela volta para a lama. Se a sua natureza não mudar, você não sai da lama. Se a sua natureza não mudar, você não sai da lama. Você vai continuar praticando o pecado, você vai continuar com o seu jeito de ser. Né? Mas sabe, né, pastor? Eu sou assim mesmo, eu tenho um gênio forte. Já escutou essa expressão? Eu tenho um gênio forte. Eu sou assim, eu sou assado. Meus irmãos, quem é filho de Deus tem natureza de Deus. É trabalhado pelo Espírito de Deus. É trabalhado por Deus. É feito à imagem daquele que é realmente um modelo na nossa vida. Aquele que é o modelo na nossa vida. Então nós precisamos de realmente pedir ao Senhor que traga à nossa mente essa visão de que se você é filho de Deus, você tem uma natureza de Deus e o seu caráter tem que ser moldado naquilo que Deus é, da forma com que Deus é. Tem que haver uma mudança verdadeira. E meus irmãos, a vida nossa cristã, ela tem que ser uma vida em que você olha para a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Então, se ele vai voltar e eu tenho uma natureza cristã, eu vou viver daqui para o restante da minha vida, entendendo que ele voltará e me encontrará perseverante nele, vivendo para ele, dedicando a minha vida para ele, de forma muito prática. Esse não voltar para a lama significa que você vai viver para Cristo, que você vai valorizar as coisas de Deus, que você vai investir em Deus, e esse investir em Deus é investir na mudança do seu coração, investir na sua vida espiritual,
investir na obra do Senhor. Você entende que Jesus voltará e que você estará com Ele, então eu vou viver conforme Ele quer que eu viva. Essa é a prática, meus irmãos. Essa é a prática. Não existe condições de você viver uma vida cristã intelectual. O que é tentar viver uma vida cristã intelectual? Eu conheço da Bíblia, eu conheço que Jesus é aquele que pode salvar, eu conheço que eu sou pecador, eu conheço, e vivo no mundo. Hoje nós temos o quê? Um grupo de pseudos cristãos que querem aproveitar o mundo enquanto estão no mundo, aguardando a volta de Cristo para depois aproveitar o céu. Isso não existe, meus irmãos. Não existe essa ideia de que você vai viver para aproveitar o mundo. O mundo jaz no maligno. O texto diz: o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Porque nós não vivemos para o mundo. Nós estamos no mundo e vivemos para Cristo. Nós estamos no mundo, mas vivemos para Cristo. E aí, não podemos esquecer que João está falando de uma prova que nós devemos demonstrar na nossa vida. Então, nós podemos perceber que João está dizendo: olha, se você realmente é filho de Deus, você tem uma natureza de Deus em você. Se você é filho de Deus, você tem uma esperança na volta de Cristo. Se você é filho de Deus, você vive uma ética, uma justiça de Deus, e você busca a pureza no seu coração. Se você é filho de Deus, você vive assim. Meus irmãos, infelizmente, nós temos ouvido um evangelho superficial que prega uma religiosidade evangélica, protestante e até citando o nome às vezes de reformados, sem ter vida cristã. Ninguém que verdadeiramente experimentou uma natureza de Deus no seu coração vive da forma que vivia antes. Se não houver mudança, não tem realmente o Espírito de Deus no seu coração. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: que tipo de filho de Deus você é? Que tipo de filho de Deus você é? Tente visualizar a sua vida. Tente visualizar a sua semana passada. Como que você viveu semana passada? Como que você vai viver amanhã? Você entende que o seu dia, ao amanhecer amanhã, você tem que viver aguardando a volta do Senhor e viver uma vida diferente, porque você tem uma natureza diferente. Você tem que falar diferente, porque você tem uma natureza diferente. Você tem que andar com o Senhor, porque você é do Senhor. E nós precisamos de buscar isso. E para encerrar, eu deixo a pergunta: que demonstração de filiação você tem? Fazendo aqui só uma ilustração. Qual é a sua certidão de nascimento? O que você demonstra como cristão? Que vida você demonstra? Porque se você demonstrar uma vida conforme o mundo, você vive para o mundo e você é do mundo. Se você demonstrar uma vida verdadeiramente sendo transformada diariamente
aguardando a volta do Senhor, abandonando os seus pecados, porque o pecado já não tem mais domínio sobre aqueles que têm natureza divina, você pode ter certeza que você vive uma vida de confiança no Senhor e vai estar junto com o Senhor. Não saia daqui hoje sem fazer uma avaliação da sua vida. Faça uma avaliação, pense, reflita e comece de novo. Converse com o Senhor e fala: Senhor, vou começar a minha vida de novo para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos naquilo que o Senhor fala conosco, nos dá a oportunidade, ó Deus, de procurar olhar a nossa própria vida, avaliar a nossa vida conforme a Tua palavra. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, ó Pai, a viver conforme o Teu Filho viveu neste mundo, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, dando o exemplo para nós, que nós vivamos, ó Pai, para a glória do Senhor, aguardando a volta do Senhor. Sabemos, ó Pai, que podemos confiar e que naquele dia estaremos confiantemente diante do Senhor, porque estaremos para sempre juntos de Ti. Por isso, ó Pai, trabalha no nosso coração. Questiona, Senhor Deus, através do Teu Espírito, o nosso pensar e o nosso viver. E que tudo que façamos, ó Deus, seja para a Tua honra e Tua glória. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito, esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.